Brasil colônia, desde o descobrimento até a instalação do Império, não dispunha de nenhum modelo de atenção à saúde da população e nem mesmo interesse por parte do governo colonizador em criá-lo. Deste modo, a atenção à saúde limitava-se às habilidades dos curandeiros e boticários. Os curandeiros tinham os conhecimentos sobre os recursos da terra, utilizando-se plantas e ervas na cura de doenças. Aos boticários cabiam a manipulação das fórmulas prescritas pelos médicos, e muitas vezes eles próprios tomavam a iniciativa de indicá-los. Quando a família real portuguesa chega ao Brasil, em 1808, surge a necessidade da organização de uma estrutura sanitária mínima, capaz de dar suporte ao poder que se instalava na cidade do Rio de Janeiro, além da criação das primeiras escolas de medicina do país, Colégio Médico Cirúrgico no Real Hospital Militar da cidade de Salvador e a Escola de Cirurgia do Rio de Janeiro. Neste momento, o interesse dos governantes era manter um controle sanitário mínimo da capital do Império, tendência que se alongou por quase um século. Com a proclamação da República, a falta de um modelo sanitário para o país deixavam as cidades brasileiras à mercê das epidemias. No início do século XIX, a cidade do Rio de Janeiro apresentava um quadro sanitário caótico, caracterizado pela presença de diversas doenças graves que acometiam a população, como a varíola, a malária, a febre amarela e posteriormente a peste, o que acabou gerando sérias consequências tanto para a saúde coletiva quanto para outros setores. Rodrigues Alves, então presidente do Brasil, nomeou Oswaldo Cruz como diretor do Departamento Federal de Saúde Pública, que se propôs a erradicar a epidemia de febre amarela na cidade do Rio de Janeiro. Foi criado um verdadeiro exército de 1.500 pessoas para ações que invadiam as casas, queimavam roupas e colchões na tentativa de erradicar as doenças. A falta de esclarecimentos e as arbitrariedades cometidas pelos guardas sanitários causaram revolta na população. A onda de insatisfação se agrava com outra medida de Oswaldo Cruz, que instituiu a vacinação antivaríola obrigatória para todo o território nacional. Surge então um grande movimento popular de revolta que ficou conhecido na história como a Revolta da Vacina. Em 1920, Carlos Chagas, sucessor de Oswaldo Cruz, reestruturou o Departamento Nacional de Saúde, introduzindo a propaganda e a educação sanitária na rotina de ação, inovando o modelo campanhista anterior, que era puramente fiscal e policial. No início do século, a economia brasileira era basicamente agroexportadora, assentada na monocultura do café. A acumulação capitalista advinda do comércio exterior tornou possível o início do processo de industrialização no país, que se deu principalmente no eixo Rio-São Paulo. Tal processo foi acompanhado de uma urbanização crescente e da utilização de imigrantes, especialmente europeus, como mão de obra nas indústrias. Em função das péssimas condições de trabalho existentes e da falta de garantias de direitos trabalhistas, o movimento operário organizou e realizou 2 greves gerais no país, uma em 1917 e outra em 1919. Através desses movimentos, os operários começaram a conquistar alguns direitos sociais. Assim, em 1923, foi aprovada a Lei Eloy Chaves, que instituía as Caixas de Aposentadoria e Pensão, CAPES. Nesse sistema, as próprias empresas deveriam recolher mensalmente as contribuições e depositar diretamente na conta bancária da sua CAPES. Esta lei deveria ser aplicada somente ao operariado urbano e deveriam ser organizados por empresas e não por categorias profissionais.
A criação de uma CAP dependia do poder de mobilização e organização dos trabalhadores de determinada empresa para reivindicar sua criação. A primeira CAP criada foi a dos ferroviários, o que pode ser explicado pela importância que esse setor desempenhava na economia do país naquela época e pela capacidade de mobilização da categoria. Além das aposentadorias e pensões, os fundos proviam serviços funerários e médicos. Em 1930, Getúlio Vargas chega à presidência e cria o Ministério do Trabalho, o Ministério da Indústria e Comércio e o Ministério da Educação e Saúde. Em 1937, é promulgada a nova Constituição e a política do Estado pretendeu estender a todas as categorias do operariado urbano organizado os benefícios da Previdência Social. Desta forma, as antigas CAPs são substituídas pelos Institutos de Aposentadorias e Pensões, IAP. Nestes institutos, os trabalhadores eram organizados por categorias profissionais e não por empresas. Os IAPs tinham até meados da década de 50 papel fundamental no desenvolvimento econômico deste período, como instrumento de captação de poupança forçada, através do seu regime de capitalização. Até o final dos anos 50, a assistência médica era deixada em segundo plano. Em 1949, foi criado o Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgência, mantido por todos os institutos e as caixas ainda remanescentes. Em 1960, foi promulgada a Lei Orgânica da Previdência Social, que veio estabelecer a unificação do regime geral da Previdência, destinada a abranger todos os trabalhadores sujeitos ao regime da CLT, excluindo os trabalhadores rurais, os empregados domésticos e, naturalmente, os servidores públicos e de autarquias e que tivessem regime próprio de previdência. O processo de unificação previsto em 1960 se efetiva em 1967, com a implantação do Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS. Ao unificar o sistema previdenciário, o governo militar se viu na obrigação de incorporar os benefícios já instituídos fora das aposentadorias e pensões. Um desses era a da assistência médica, que já era oferecido pelos vários IAPs, sendo que alguns desses já possuíam serviços e hospitais próprios. Ao aumentar o número de contribuintes e beneficiários, era impossível ao sistema médico previdenciário existente atender a toda essa população. Diante disso, o governo militar optou por direcionar os recursos para a iniciativa privada, com o objetivo de obter o apoio de setores importantes e influentes dentro da sociedade e da economia. Este sistema foi se tornando cada vez mais complexo, tanto do ponto de vista administrativo quanto financeiro dentro da estrutura do INPS, que acabou levando à criação de uma estrutura própria administrativa, chamada agora de Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, o INAMP. A política de saúde do regime militar priorizava a cura da doença e não era voltada para a prática de prevenção da saúde. Em 1981, foi criado o Conselho Consultivo de Administração da Saúde Previdenciária, o CONASP. O movimento das diretas já e a eleição de Tancredo Neves marcaram o fim do regime militar, gerando diversos movimentos sociais, inclusive na área de saúde, que culminaram com a criação do Conselho Nacional de Secretarias de Saúde, o CONAS, e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o CONASEM, e com a grande mobilização nacional, por ocasião da realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde, a qual lançou as bases da reforma sanitária e do SUDES, Sistema Único Descentralizado de Saúde. O SUDES foi o primeiro movimento na direção da descentralização e hierarquização. Em 1988 surge o SUS, com o intuito de mudar os parâmetros da saúde pública no Brasil.
Ele foi criado pela Constituição Federal para que toda a população brasileira tenha acesso ao atendimento público de saúde. Na Constituição de 1988, diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Cabe ao SUS, em seus múltiplos programas de promoção da saúde, garantir direitos básicos da população. Equipe de agentes de saúde responsáveis pela mediação entre necessidade e tratamento, equipes de controle de endemias responsáveis por rastrear focos de infecção e conscientizar a população, campanhas de acompanhamento pré-natal, incentivo ao parto normal e em prol do aleitamento materno, estratégia saúde da família, oferecendo atendimento personalizado e a domicílio a moradores de áreas de difícil acesso, e implantação de farmácias populares e remédios com preços mais acessíveis, os genéricos. As melhorias na saúde contaram com as tecnologias que auxiliam na medicina, mas ainda hoje são encontrados muitos problemas na saúde. A crise do sistema de saúde do Brasil está presente no nosso dia a dia. Filas frequentes de pacientes em serviços de saúde, falta de leitos hospitalares para atender a demanda na população, escassez de recursos financeiros, materiais e humanos para atender os serviços de saúde operando com eficácia e eficiência. Há o atraso no repasse do pagamento do Ministério de Saúde para os serviços conveniados, aumento de incidência e o ressurgimento de diversas doenças transmissíveis, problemas de obesidade e anorexia. Em 2010, apesar das tentativas de Oswaldo Cruz e Carlos Chagas no passado, o saneamento continua precário ou inacessível para grande parte da população. O histórico é longo, mas ainda está em construção. Muitos avanços aconteceram, mas ainda são diagnosticadas muitas falhas no sistema, com o desenvolvimento de tecnologias inovadoras, a qualificação de novos profissionais e a atenção de políticas públicas. O Brasil tem potencial para se tornar modelo no campo da saúde.